Essa noite eu quero falar com vocês a partir de um versículo da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 2 e o versículo 3. Então, se você trouxe sua Bíblia, abra ela aí, para poder lermos esses dois versículos e falarmos um pouco sobre cartas vivas. Amém? E o tecladista vai deixar Deus usar ele aí para a glória do Senhor. Amém? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e versículo 3, a versão que eu estou usando diz o seguinte: vocês mesmos são a nossa carta, escrita ao nosso coração para ser conhecida e lida por todos. É claro que vocês são uma carta de Cristo, que nós ajudamos a escrever. Ela foi escrita não com tinta humana, mas com o Espírito do Deus vivo. E não foi escrita em pedras, em placas de pedras, mas ela foi escrita em corações humanos, ou coração de carne. Amém? Aqui, nesses dois versículos que nós lemos, encontramos o apóstolo Paulo escrevendo aqui aos Coríntios e querendo trazer ao coração daqueles irmãos que ali estavam a compreensão da sua verdadeira identidade. É bem verdade que quando nós hoje falamos a respeito de cartas, se você não é uma pessoa que é um jovem mais experiente, né? Ou seja, um jovem com mais anos de caminhada, você não vai conseguir entender bem o significado de uma carta. Mas um jovem como eu, que já estou daqui a um ano entrando na casa dos 50, com certeza me lembro ainda de namoradas que eu tive quando era pequeno, que para falar com ela eu tive que mandar uma carta. Quem aqui já mandou carta para namorada ou para namorado? Se levantar a mão já entrega a idade, né? Com certeza não faz parte dessa geração. Mas as cartas eram algo interessante. Em contrapartida de hoje, com WhatsApp, com SMS ou com mensagens de textos, as cartas elas precisavam ser escritas à mão. Dificilmente no interior que eu morava tinha alguém que tinha uma máquina de datilografia. Mas era, na época, até uma falta de respeito você enviar uma carta usando uma máquina de datilografia. A carta, ela tinha que ser escrita à mão. A carta, ela tinha que ter ali as características, a personalidade, o pensamento daquela pessoa que estava escrevendo. Ela não poderia ser escrita e enviada de qualquer jeito, não. A carta escrita, ela deveria conter ali algo que identificasse o coração daquela pessoa que estava enviando. Os mais apaixonados até passavam um perfumezinho na carta para que quando a pessoa recebesse lá, tivesse o cheiro, né, da carta. Faz muitos anos, né? Os perfumes hoje nem existe mais, os perfumes que eram daquela época, né? Mas, com certeza, as cartas, elas tinham o perfume daquela pessoa que enviava aquela carta. E não somente as características de quem enviava estavam inseridas naquele papel, mas também elas geravam um grande impacto em quem estava recebendo. Você estava em um lugar distante, às vezes em outro estado, às vezes em outra cidade, e não tinha ali o telefone para você entrar em contato, você tinha que ir lá no posto da Telerne para poder fazer uma ligação, né? E a pessoa tinha que estar esperando lá do outro lado, onde você fosse querer falar. Você tinha que esperar ali os correios trazerem aquela carta, e às vezes ficava ali com ansiosidade, esperando que aquela carta chegasse, e quando ela chegasse, você já pegava ela, já procurava um lugar escondido, um lugar sozinho, abria ela e ia ler aquela carta. E com certeza, dependendo do conteúdo daquela carta, iria haver sorrisos, iria haver choro, iria haver saudades, iria haver a lembrança próxima daquela pessoa que tinha
enviado aquela carta até nós. Sentimento de raiva, sentimento de ódio, todos os sentimentos afloravam, porque a carta escrita à mão era como se fosse a própria pessoa falando para a gente pessoalmente. Por isso que as cartas, quando substituídas pelas mensagens tecnológicas, apesar delas ajudarem na comunicação e acelerarem, oh Jesus, glória a Deus, falando em língua estranha hoje aqui, né? Apesar delas fazerem com que a informação seja bastante acelerada para chegar até aquela outra pessoa, ela não consegue conter todos esses elementos que nós estávamos falando. Quem aqui nunca enviou uma mensagem? Aqueles que são casados com certeza vão se identificar. O cara manda uma mensagem para a esposa e a esposa já manda uma mensagem, aí o cara já manda, daqui a pouco tem uma briga de uma coisa que não tem nada a ver. Aí o cara diz assim, não, mas você falou isso. Disse, não, eu escrevi, era outra coisa. Não, mas eu vi aqui na mensagem que você mandou, era isso, isso e isso. Porque a interpretação que você fez do texto enviado pela mensagem deu uma sugestão na sua mente que a pessoa estava falando com raiva. Quem já passou por isso? Isso é atributo da plasticidade dessa comunicação tecnológica que nós temos hoje. O sentimento não consegue ir no SMS, numa mensagem de WhatsApp. O cheiro não consegue ser enviado por um e-mail ou por uma mensagem enviada eletronicamente até outra pessoa. Logo, os sentimentos parece que ficaram mais distantes, principalmente entre as pessoas que estão mais longe da onde nós estamos. Eu não sei se vocês perceberam também isso, que hoje em dia as pessoas não querem mais nem fazer ligação para ninguém. Ninguém também quer mais nem receber ligação. Quando a gente liga para alguém, a pessoa desliga e já vai no WhatsApp para ver se tem mensagem, não é assim ou não? Ninguém quer receber mais ligação, porque parece que conversar, falar, vai revelar o seu coração ou o seu pensamento, ou algo muito íntimo seu que você quer bloquear. Então você fica só na mensagem, porque na mensagem você está dizendo, não, aqui está tudo bem, mas você do outro lado está chorando. Numa mensagem você está dizendo, não, aqui está uma bênção, mas você está trancada dentro de um quarto, escondido embaixo de um lençol, chorando sozinho, e sem conseguir transmitir para as pessoas que estão ao seu redor aquilo que você está sentindo. Então Paulo está querendo trazer à igreja o entendimento da importância de sermos cartas vivas de Deus nessa terra. Logo, ser uma carta traz em si muitas características dessas que nós aqui estamos falando, como por exemplo, a carta viva de Deus traz a sua personalidade. É impossível Deus escrever uma carta e ela não sair idêntica, parecida, que traz a lembrança de quem Ele é. Eu não sei você, eu não nasci num lar evangélico. A minha família é uma família muito católica ainda até hoje. Então eu nasci completamente distante de conhecer a Jesus, de conhecer. Na verdade, eu nem gostava muito desse negócio de religiosidade, esse negócio. Eu vivia mesmo largado ali ao pecado. Mas um dia, pela misericórdia do Senhor, Ele alcança a minha vida, transforma o meu coração, faz algo novo na minha vida. Aí agora as pessoas que estavam ao meu redor, a minha família principalmente, que não conhecia Jesus, que não sabia que Ele era um Deus vivo, que Ele tinha poder para transformar, agora estava dizendo, rapaz, Jesus existe mesmo, porque esse menino hoje ser crente, só Deus para fazer um negócio desse acontecer. É assim ou não é? Isso é resposta de algo que Deus fez na minha vida, não porque eu merecia, não porque eu era digno de que isso acontecesse, mas porque Ele estava escrevendo uma carta na minha vida, para que todos aqueles que olhassem para mim, vissem a imagem desse Deus maravilhoso.
a sua personalidade está escrita na vida daqueles que nasceram de novo. A maneira como nós vivemos, como nós falamos, como nós agimos, deve demonstrar o caráter do Cristo vivo. Seu amor, sua paciência, sua misericórdia é um exemplo vivo de que aquilo que aconteceu na sua vida foi um fruto dado por Deus. Você não tem mérito nenhum quando manifesta o amor de Deus nessa terra. Sabe por quê? Porque o nosso desejo é fazer completamente ao contrário. Quem gosta aqui de perdoar alguém que faz mal a gente? Quem é que gosta de perdoar? O marido, quando pela 30ª milésima vez deixa a cueca em cima da cama, ou no chão, ou a toalha molhada em cima da cama. Mas você tem que exercitar o amor, a longanimidade, a fé em Deus de que o Senhor um dia vai fazer uma obra nesse coração e nessa mente atribulada. Mas isso, meus irmãos, só acontece porque o Espírito de Deus, Ele está trabalhando em nossos corações. Nós não irmos contra alguém que está fazendo mal a nós, mas antes de fazermos o mal de volta, nós apresentarmos a Deus em oração a vida daquela pessoa. Isso é uma assinatura de Deus em uma carta viva, transformada pelo Espírito Santo de Deus. Essa identidade, essa personalidade não existe em nenhum outro coração que não seja uma carta escrita pela mão de Deus. Não existe, meus irmãos, esta personalidade, ela só é transferida, esse amor, a paciência, a misericórdia, ela só é transmitida quando o Espírito de Deus passa a habitar em nossos corações. Não existe outra maneira, não existe outro caminho. Segundo ponto importante para percebermos nessas cartas escritas por esse Deus maravilhoso é que elas têm o cheiro de Cristo. Aleluia. E quando eu falo que elas têm o cheiro de Cristo, não é o cheiro da alfazema, né? O cheiro do desodorante, o cheiro do perfume que nós utilizamos. Mas é um aroma que faz com que você seja percebido como alguém que carrega a presença do Espírito Santo de Deus. Quem já chegou aqui em algum lugar, em um ambiente, no trabalho, ou na escola, na faculdade, ou na casa de alguém, e aquela pessoa vai e diz assim: rapaz, quando você chega tem um negócio bom. Eu não sei o que é, mas é como se fosse uma luz, uma paz. Quando você está falando comigo, rapaz, eu sinto um negócio tão alegre. Quem já passou por isso? Quem já teve essa resposta de alguém com quem você estava próximo, com quem você estava se relacionando? Pois bem, isso é o cheiro de Cristo. Isso é o aroma suave do Espírito Santo de Deus trabalhando em nossos corações. 2 Coríntios 2,15, Paulo diz: nós somos o bom perfume de Cristo. Aleluia. Esse perfume não pode ser adquirido de nenhuma outra maneira. Ela não pode ser comprada, ela não pode ser transferida de um para o outro. Nós não conseguimos encontrá-la em nenhum outro lugar. Essa fragrância, ela é característica daqueles que nasceram de novo. A carta escrita por Deus, ela tem um cheiro especial. Ela tem um cheiro diferente. E não importa o tanto que você queira se esconder, porque há quem diga que existe o crente 007, né? Que é aquele que está escondido, aquele que está disfarçado. Ninguém sabe quem é, mas o camarada está ali pelo meio. Onde é que nós encontramos esse crente 007 nas Escrituras Sagradas? Você lembra quando Pedro negou a Jesus 3 vezes? Ele ali estava vestido de quê? De 007.
Ele viu que Cristo tinha sido preso, estava sendo chicoteado, iria ser conduzido para o martírio na cruz. Logo ele diz: eu vou ali por meio daqueles camaradas para ver o que é que está acontecendo. Aí ele se disfarça de pessoa comum, de pessoa normal, de pessoa como qualquer outra que ali estava, ele achando em sua mente que ninguém iria perceber nada. E ele senta na fogueira, naquela noite escura, e começa a ouvir o que as pessoas estavam falando a respeito da prisão de Jesus. Logo, sem mais nem menos, sem ele fazer nada, uma pessoa olha para ele e diz: rapaz, eu acho que você é seguidor desse Jesus. Ele disse: eu? Não, eu mesmo não sou seguidor de ninguém não. E ficou por ali esquentando as mãos na fogueira. Daqui a pouco o outro olha e diz: rapaz, eu acho que tu é seguidor dele, porque você fala igual ele, os seguidores dele falam. Não, eu não sou esse camarada não, meu amigo, eu nem conheço esse homem. De repente chega uma menina e diz: rapaz, eu conheço esse camarada, ele é seguidor sim de Jesus. Ele disse: eu não sou, eu não já falei para você que eu não sigo aquele homem. E aí o galo canta e ele lembra das palavras de Jesus: antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque as Escrituras Sagradas diz que ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Você pode dizer glória a Deus? Ainda que eu e você sejamos infiéis, Deus permanece fiel àquilo que Ele fez e prometeu para as nossas vidas. Não adianta querermos esconder aquilo que Deus fez em nossas vidas. O aroma de Cristo irá exalar de sua vida, ao ponto de que todos que estão ao seu redor irão perceber que existe algo diferente em você. Não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, não importa, meu irmão, o cheiro de Cristo vai exalar na sua vida se o seu coração foi escrito por Deus. Ah, pastor, mas você está dizendo que o cara estiver lá no bar, o cheiro de Cristo ainda vai exalar? Se você nasceu de novo, aonde você estiver, o cheiro vai exalar. Sabe por quê? Porque quem estava falando de Jesus para mim pela primeira vez era o cara que fumava um baseado comigo. Como é, pastor? É. Todos os dias, de 5 horas da tarde, ele me pegava lá na UFRN, no Departamento de Educação Física, onde eu cursava o meu curso, sou formado em Educação Física. E ele me pegava às 5 horas da tarde, nós saíamos para rodear o campus universitário, escutando Tribo de Jah, Edson Gomes e fumando um baseado. E quando a gente estava ali muito doido, baixava os vidros, ficava ali só naquela brisa, viajando. Ele abriu o porta-luva do carro, ele afastado dos caminhos do Senhor, pegava um livro de capa preta, olhava para mim e dizia: bela guarda, meu irmão, tem uma história aqui, doido, que esse homem vai achar massa. Eu dizia: que conversa, meu irmão, esse homem está emaconhado. Ele: maconhado não, meu irmão, se liga aqui nessa história. Ele começava a dizer o que Moisés fez para o mar vermelho se abrir. E eu muito doido ali, escutando aquele negócio: meu irmão, esse homem está doido, que conversa, isso não existe não. E, meu irmão, Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu dizia: esse homem está fumando, é bosta de burro, não é maconha não, rapaz, você está ficando é doido, isso não existe não. E todos os dias esse camarada falava as mesmas histórias, mas ele só falava depois que estava emaconhado. Como é que pode? Estávamos indo para o carnaval em Aracati, e eu falei com ele, eu chamava ele de Ceará, eu digo: Ceará, quando nós passarmos a Polícia Rodoviária Federal de Macaíba, nós vamos acender um baseado, vamos fumar até Lages. Quando chegar lá em Lages, aí você vai de Lages até chegar em Aracati, pegando essa Bíblia velha aí e falando aí dessas histórias que tu gosta de falar. Ele disse: não, bela guarda, não é assim não, o cara tem que estar inspirado para poder falar. Olha. Eu digo: que conversa é esse negócio inspirado, meu amigo? Você vai falar, que senão eu paro o carro e vou dar uma pisa em você no meio da pista. Ele disse: não, sendo assim a gente fala, né?
E eu lembro como se fosse hoje, nunca esqueci dessa mensagem que ele pregou naquele dia. Como é, pastor? Ele pregou a mensagem. E começou mais assim, muito doido, já depois de fumar o baseado. Ele disse: Bela Guarda, a mensagem de hoje tem o seguinte tema: os jovens que são usados por Deus. Eu olhei para ele e disse: pode arrochar que é nós. Ainda bem que Deus perdoa o tempo da ignorância, né? Arroche que é a gente. E aí ele começou a falar dos jovens que foram usados por Deus desde o Velho Testamento. Eliseu, foi falando de Elias, foi falando de Davi, foi falando de Jonatas, foi falando de vários jovens que foram usados por Deus. E ele contava aquelas histórias e eu ficava viajando naquelas histórias que ele falava. Até que quando nós estávamos já depois de Mossoró, o homem conversava, viu? Estava chegando depois de Mossoró e ele estava ali fazendo o fechamento da mensagem. Ele estava falando sobre o jovem que levou os pães e os peixinhos para Jesus multiplicar. Ele disse a seguinte palavra, ele disse: Bela Guarda, acredite nisso que eu vou lhe dizer. Quando Deus quer, diante de coisas que são impossíveis, como essa, aonde uma multidão precisava ser alimentada, Deus usa até uma criança para fazer com que o nome dele seja glorificado na terra. Glória a Deus. Foi o pior carnaval da minha vida, para não dizer que foi o melhor. Porque eu gostava de fazer 3 coisas. A primeira era brigar, era que eu gostava mais, era de briga. Naquele tempo dificilmente tinha um revólver, aí era bom demais. A gente, né, podia trocar tapa até umas horas. No máximo era uma facada, mas acaba morrendo de uma facada, era mais difícil. Então brigar era o número 1, eu gostava muito de brigar. Segundo, era tomar cachaça. Eu só tomava, sou cearense também, né? Só gostava de tomar ipioca da empalhada. Se não fosse, eu não bebia. Brigar, beber e terceiro, namorar. Eram as 3 coisas que eu gostava de fazer. Nesse carnaval eu não consegui brigar, não consegui beber nem namorar. Porque todas as vezes que eu queria fazer uma dessas 3 coisas, eu pensava: não é assim que os jovens que são usados por Deus vivem. Eu olhava para um cara e dizia: bicho, meu irmão, aquele bicho ali é grande, tem uns bração bons, rapaz, dá uma briga boa. Acho que eu vou, né, brigar com ele. Às vezes até pensava assim, eu digo: rapaz, vai ser igual Davi e Golias, né? Eu sou Davi, né? Eu não queria apanhar, né? Lógico, né? Mas aí eu dizia: mas não é assim que Deus usou os seus jovens. E na metade do carnaval eu disse: Ceará, vamos embora. E aí nós viemos embora para Natal. E depois eu lembrei de um amigo que estudava comigo, Felipe, que era crente, servo de Deus, que lá na faculdade não se vendia as propostas que o meio ali da faculdade impõe para aqueles jovens que ali estão. A gente chamava ele para ir para as festas de calorada, para isso, para aquilo outro. Ele dizia: não, não vou, porque eu não me envolvo com isso. Eu sou um servo de Deus. E eu dizia: não, você é o santo. Até que um dia, quando eu estava naquela situação, lá em Aracati, eu só lembrava de quem? Do santo. Eu pensava: existe alguém que reflete e exala o cheiro de Cristo. Apesar do amigo que estava comigo, o cheiro está meio assim, né? Meio mesclado. Mas quando eu quis conhecer verdadeiramente quem era Jesus, eu procurei esse amigo, que estudava comigo, que fazia faculdade comigo, que era uma pessoa diferente, que era uma pessoa que tinha identidade, que tinha um cheiro, que tinha um sentimento que havia em Cristo Jesus, em sua vida de uma forma plena. E a partir dali foi que eu fui pela primeira vez em uma igreja evangélica. Comecei a participar de cultos de jovens pela primeira vez na minha vida. Essa semana passada eu encontrei o pastor que à época era o líder dos jovens, aonde eu estava lá pela primeira vez. Pastor Marinildo lá, que era da igreja do Nazareno, ali perto da antiga Etiferne, né? Ali perto do milho, é o novo Etiferne, né? Faz muito tempo, né? Glória a Deus. Eu encontrei, ele nem lembrava, ele nem
lembrava de mim, porque nunca chegou nem a me conhecer direito. E ele, quando viu meu nome, Bela Guarda, ele disse: rapaz, eu já ouvi muito falar de você é missionário, né? Eu digo: sou, pastor. Ele disse: rapaz, eu já ouvi muito falar de você, glória a Deus que eu estou lhe conhecendo e tal. A gente sentou na mesma mesa. Eu disse: pastor, o senhor não lembra não, mas deixa eu contar, quando foi a primeira vez que eu vi o senhor. Ele disse: conta aí. Aí eu disse: foi num culto de jovens, lá na igreja do Nazareno, quando o senhor estava ensinando uma turma de jovens, eu estava lá. Ele olhou, arregalou os olhos assim e disse: como é? Eu digo: é. Primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, o senhor estava lá ensinando a palavra de Deus. E os olhos deles encheu de lágrimas. E ele disse: glória a Deus, eu nunca soube disso. Mas agora que você está me dizendo, eu agradeço a Deus, porque não foi eu. Você não é fruto meu, você é fruto do Espírito Santo de Deus. O que Paulo fala aqui aos Coríntios é justamente isso, que a carta que é escrita, ou seja, as nossas vidas transformadas, a imagem, ao cheiro de Cristo, não é algo que é escrito por mim, pelo pastor Jadson ou por qualquer outra pessoa, é uma carta escrita pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem está fazendo coisas novas na sua vida, é Ele quem está fazendo promessas que pode cumprir. Deus está fazendo coisas maravilhosas em nossas vidas e muitas vezes nós não percebemos isso que Deus está fazendo. Mas, irmãos, assim como uma carta escrita à mão, ela carrega o toque pessoal de quem a escreveu, nós, como cartas vivas, carregamos as marcas de Deus. Você carrega as marcas de Deus. Ah, pastor, é porque o senhor não conhece a minha vida. Não importa. Eu quero saber se Cristo chegou na sua vida. Eu não quero saber os caminhos que você está andando. Eu quero saber se o seu coração foi escrito pela mão do Espírito Santo de Deus. Se assim é a sua condição, as promessas de Deus estão de pé sobre a sua vida. E Deus com certeza está disposto a transformar o seu coração, a transformar a sua vida, a transformar a sua família, até que nós sejamos vistos como cartas vivas, lidas por todos e glorificando o nome de Deus através daquilo que somos e fazemos. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer me usar. Mas nós precisamos entender essa identidade que temos, essa importância que nós temos nas mãos de Deus. Não pense que você é mais um no meio da multidão, não. Deus escreveu pessoalmente a carta do seu coração. Ele se preocupa pessoalmente com a sua vida. Ele sonda pessoalmente o seu coração. Ele vai pessoalmente nos profundos e ocultos do seu ser, para trazer o perdão, o acalento, para trazer o conforto que nós precisamos naquele dia mau. Deus está conosco todos os dias. Você crê nisso? Pois se você crê, fique em pé. Se o louvor quiser vir, já pode chegar por aqui. Meus irmãos, ser uma carta de Deus é um privilégio nessa geração. Não se engane, não se engane. Nós podemos tentar ser e fazer muitas coisas que até identificam a esse Deus, mas somente uma obra feita pela mão do Senhor tem o poder de exalar o cheiro de Cristo em nossas vidas. Somente uma vida que foi alcançada pelo Senhor, que convenceu ali do pecado, que convenceu ali do juízo, da justiça de Deus, somente essas pessoas exalam o bom cheiro de Cristo Jesus nessa geração. Eu não sei você, meus irmãos, eu não sei você que está aqui hoje, mas a minha oração todos os dias é: Deus, faz com que todos aqueles que olharem para mim não vejam a mim. Eu não tenho, Senhor, valor algum para essa geração, nada, Senhor. O valor que existe em mim é porque o Teu Espírito está em mim.
se existe algo a ser glorificado em mim, nada disso é fruto meu, é fruto da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. É porque um dia eu disse: Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas isso é uma decisão, isso é uma posição, isso é algo que nós desejamos ardentemente viver, ser. Por isso, se você está aqui hoje, ouvindo essa palavra, ouvindo essa mensagem, e deseja de uma forma mais intensa resplandecer essa glória de Deus, talvez até pela primeira vez dizer: Senhor, escreve também essa carta no meu coração. Feche seus olhos, deixe seus olhos fechados, concentrados no Senhor. Se você está aqui hoje, se você está orando e está com esse pensamento, desejoso de entregar a sua vida a esse Jesus, dar um passo em direção a esta mão que escreve cartas maravilhosas, se essa é o seu desejo, a sua condição hoje, levante a sua mão bem alto que eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Mais alguém deseja exalar um cheiro de Cristo mais intenso em sua vida? Levante a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Tem alguém? Além desses que aqui já levantaram, mais alguém deseja? Glória a Deus. Vocês que estão levantando a mão, venham aqui na frente, eu quero orar por vocês. Venham aqui. Eu não sei se hoje é o dia que você quer entregar a sua vida a Jesus. Se hoje é o dia que você quer entregar a sua vida a Jesus, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Se você sente que você estava afastado de Deus, que você estava afastado de Jesus, e hoje você deseja proclamar diante de Deus: Senhor, eu quero viver de novo as grandes obras que o Senhor fez na minha vida no passado, vem aqui na frente, dê esses passos de fé até aqui. Enquanto eu estiver orando, se você quiser vir à frente, se você quiser render o seu coração a Jesus, se você quiser ser essa carta viva, escrita por Deus, dê um passo de fé. Vem até aqui na frente. Eu vou orar pela sua vida. Destrave as suas pernas, destrave o seu coração, destrave a sua mente. Deixa apenas o Espírito de Deus te empurrar. Dá os passos de fé. Vem aqui à frente. Senhor Deus, esses que aqui vieram porque desejam mais de Ti. Eles querem mais desse cheiro. Oh, aleluia, Jesus. Eles querem mais demonstrar da Tua glória. Eles querem mais, Jesus, ser como o Senhor é. Para que as pessoas, ao olharem para eles, vejam o Teu Filho Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus. Baixinho agora. Deus, em nome de Jesus. Coração que está cansado aqui essa noite, que seja renovado, que possa, Senhor, ser tratado na sua intimidade, Senhor, porque talvez hoje tenha saído de casa com a tristeza, tenha saído de casa com um sentimento
até mesmo de tirar a sua própria vida, mas hoje o Senhor os encontrou, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Derrama, Senhor, o teu amor. Derrama o teu perdão, Jesus. O teu perdão, Pai, que excede o entendimento humano, que transforma, Senhor, a nossa mente, que faz de nós, Senhor, novas criaturas, que renova as promessas, Senhor, em nossas vidas, mesmo quando achamos, Senhor, que elas foram esquecidas, Pai. Renova, Senhor, a fé essa noite, e que esses que aqui à frente vieram saiam com suas vidas transformadas para a glória do nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.